aqui no painel da Rádio Rocha Pinto. Temos aqui o nosso convidado, o profeta Mariano Ngola, e o nosso crítico Gerson Yusuf, que vão aqui esclarecer-nos as dúvidas da santidade e espiritualidade. Afinal, o que é santidade e o que é espiritualidade? Qual é a diferença e qual é a razão entre ambas? Qual é a diferença e qual é a relação entre ambas? O que é mais importante, santidade ou espiritualidade? Liga para nós, deixa também aqui o seu contributo, que queremos lhe ouvir. Dá-nos aqui também o seu parecer sobre este assunto. Envie uma mensagem, faça também algumas perguntas que os nossos caríssimos convidados vão aqui esclarecer as nossas dúvidas. Sejam bem-vindos, caríssimos convidados, sejam bem-vindos à Rádio Rocha Pinto. Ok, muito obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade. Ok. Boa noite a todos, queridos ouvintes. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ok. Os meus colegas de painel. Prontos. Que Deus abençoe. Amém, amém. Ok. Saudações extensivas a todo o pessoal, a todo o nosso caro ouvinte. Isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sim. A Rádio Rocha Pinto. É uma casa nossa. E vamos falar um pouquinho então daquilo que é santidade e espiritualidade. Ok. Estamos aqui pronto, ou seja, estou aqui pronto para ouvir e quizá também aprender um pouquinho. Ok. Vamos começar com o nosso querido Mariano Ngola. Nosso querido Mariano Ngola, afinal, o que é espiritualidade e o que é santidade? Olha, este tema é muito pertinente. Falar de espiritualidade, de uma forma resumida, é uma busca profunda do divino, daquilo que nós não podemos, propriamente dito, ver com os olhos físicos, na pessoa, me refiro na pessoa de Deus. Na pessoa de Deus. Portanto, o homem, sendo um ser espiritual, certo, não pode estar desconectado daquilo que é a fonte dele. Ok. A Bíblia Sagrada diz lá em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. Hebreus capítulo 12 diz que Deus é o Pai dos espíritos. Isso. Então, o homem é um ser triuno. Na sua constituição tripla, o homem é espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo. Portanto, então, falar de espiritualidade, estamos a olhar propriamente dito na nossa fonte, onde nós saímos, que é em Deus, e que por muitos estão desconectados por causa do pecado original, né, que é a queda de Adão e Eva. Quando nós temos um encontro novamente divino, ou este encontro com Deus, que só é possível através do sacrifício feito na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo de Nazaré, ali nós começamos então a reviver novamente e ganhar então os primeiros passos naquilo que chamamos de espiritualidade. Em outras palavras, nascemos de novo naquilo que é o âmbito espiritual. Agora, a santidade, de uma forma resumida também, a santidade, resumindo uma só palavra, significa pureza. Santidade é separação das coisas imundas, separação daquilo que é imundo. Santidade está voltado para aquilo que é completamente separado de tudo aquilo que é sujo. De tudo aquilo que é sujo. Portanto, então, quando falamos de santidade, também apontamos para a pessoa de Deus. Se nós somos filhos de Deus, Deus, a Bíblia apresenta Ele como santo. Todo aquele que nasceu em Deus através de Cristo Jesus é um santo filho de Deus também. Nosso querido Jefferson, partilha da mesma ideia? Posso dizer por um sim, por um não. O senhor aqui, o meu colega de painel, se ele posso chamar, né? Meu colega de painel. Sim. E ele defendeu consoante a tese, a base bíblica. Que santidade é aquele pureza. Posso dizer também transformação. Separação. Separar-se de coisas proibidas ou coisas que te prejudiquem. Então é preciso separar das coisas que te prejudicam, aquilo que te faz mal e que também faz mal a outrem. Então é santidade. A outra que é
espiritualidade. Espiritualidade, certo. Agora, a questão da espiritualidade é muito mais abrangente. Tipo, há situações que nós confundimos espiritualidade com espiritismo. Ok. Okay. O que se vive agora aqui no nosso país, vamos esquecer espiritualidade. Estamos a viver, mas é espiritismo. E o que será então o espiritismo? Espiritismo é nada mais, nada menos que esses novos líderes chamados os novos pastores que tiveram a desgraça, se é que eu posso dizer, a desgraça de não conseguirem ingressarem a um seio social, capitalismo, ou seja, a esses jovens que não conseguiram ingressar num emprego, numa empresa, não conseguiram vaga numa empresa, então criam igrejas. Criam igreja para viver de espiritualidade. Aquilo não é espiritualidade. Eles vão buscar certas cenas que é para viver como espiritualidade, ou como de espírito puro, não. Eles vão buscar certas cenas para convencer jovens na igreja, para convencer pessoas na igreja, usando termos, talvez usando termos cristãos a cair, achar que aquela espiritualidade, cristãos a cair, achar aquela espiritualidade, mas aquele espiritismo são magias que eles usam dentro da igreja, que é para então chamar aquilo de espiritualidade, espiritismo. Amigo, desculpa. Eu não consegui entender a tua definição. O que você entende sobre o espiritismo? Pode explicar? Sim, eu não defini nada. Sim, simplesmente simplifiquei. Sim, eu disse ainda assim, vou repetir. Eu disse assim. O que você entende sobre o espiritismo? Porque espiritualidade, que a mãe disse, é nada mais aquilo, andar reto na palavra do Senhor, conforme... Não. Estou falando segundo a minha base, a minha. A tua, você defende constante bíblica. Eu não estou falando de Bíblia. E espero que me percebas. Você defende é um debate, né? Um debate. Sim, por isso que eu estou falando no debate. O que eu quero dizer claro aqui, antes vou já lhe dar espaço. Quero só falar algo muito rápido, por favor. Embora seja um debate, o meu maior objetivo e o maior objetivo daqui do programa não é causar confusão nos ouvintes. Não é isso. Sim, mas é trazer mensagens edificadoras e que transforma. Então, tens que ter certeza do que estás a dizer e passar uma informação que possa dar um contributo para quem está a lhe ouvir. Vamos então ouvir a versão. Pode falar tudo que quiser. Eu não posso passar uma mensagem para o pessoal, aquilo que o líder quer que eu fale. Primeira questão. Essa é a primeira questão. Eu não posso falar o que tu queres que eu fale. Essa é a primeira questão. Eu tenho que falar aquilo que me convém. Agora, se o pessoal que está lá ao lado ouvir e sentir-se mal, então que ele siga o caminho certo. Não estou lhe fazendo entender. A senhora jornalista ou apresentadora perguntou-me sobre espiritualidade e espiritismo. Eu disse que atualmente já não se vive espiritualidade. Ela perguntou o espiritismo porque na sua definição envolvesse já o espiritismo. Sim, porque vamos avançar, isso que eu disse. E há pouco tempo eu disse, atualmente, agora nós estamos a ver espiritismo, não espiritualidade. E o que seria espiritismo, de um seu ponto de vista? Não deu muito tempo. Espiritismo é mesmo aquelas cenas que alguns pastores foram aprender, alguns líderes, que eu disse, alguns líderes até não diria, se líder até é uma coisa muito mais em cima, pronto. Que alguns jovens foram aprendendo com outros, ouvindo daqui e dali, foram buscar boas de matérias, boas de aulas não sei de onde, usando magias e tudo, faz com propriedade de palavra, usando magias e colocando dentro da igreja. Aquilo não é espiritual, aquilo é espiritismo. Então, resumindo, espiritismo é magia. É feitiço. É que as igrejas estão a usar. É aquela luta, não conseguimos emprego, vamos abrir igreja. E para convencer o pessoal, vão entrar por outros caminhos. Entrando por outros caminhos, conseguindo coisas, magias, para então conseguir ter meios financeiros. Não é espiritualidade, isso é espiritismo. Então não conheço, eu aqui pelo menos na nova geração de líderes, de pastores, sei lá, pastor que eu posso chamar, ou jovens que pregam a palavra, ninguém aqui veio pregar a palavra com meio de salvar jovens, ou com meio de salvar também pessoas para
como disse, né? Para Cristo. Não. Ele mesmo para salvar dinheiro, passou para o bolso. Empresa. Então, espiritismo. Eu poderia começar na tua definição sobre espiritualidade. Não entendi qual é a tua definição sobre espiritualidade. Define segundo a Bíblia. Me definiste? Sim, mas ainda assim, não definiste. Não definiste. Eu defini. Sobre a Bíblia não sei explicar. Não segundo a Bíblia. Por isso que eu disse. Na tua versão, o que é então a espiritualidade? Eu acho que a pessoa com propriedade certa de explicar isso é um cristão, né? Okay. Eu disse no princípio que espiritualidade é esse tipo. A primeira pergunta era do... Qual é o tema? Santidade e espiritualidade. Eu expliquei que santidade e a santidade é separar-se de certas coisas. Okay. Então, quando a pessoa separa-se de certas coisas, vai mais a fundo, que é espiritualidade. Ele vive segundo a palavra. Okay. Ou vive segundo as coisas do céu. Segundo os cristãos. Vivem segundo as coisas do céu, não mais as coisas da carne. E segundo a ciência? Segundo, a ciência não encontra isso sobre espiritualidade. A ciência não encontra. Okay. A ciência só encontra que as pessoas associam-se espiritualidade com espiritismo. Eles metem espiritismo falando que é espiritualidade. Okay. Eles trazem magia falando que é coisa de Deus. Quer dizer que a ciência não aceita a existência da espiritualidade? Não aceita. Ok. É o seguinte, quando falamos sobre espiritualidade, eu defini a espiritualidade de uma forma muito resumida como a busca profunda com o divino. Quando falo sobre divino, deixa-me só falar, por favor. Quando falo do divino, não estou apenas a apontar a Deus Todo-Poderoso. Não. Estou a apontar outras entidades também. Porque quem busca a espiritualidade não é apenas o cristão. E o que você falou aqui, o espiritismo é uma religião. Desculpa só. Calma só. Divino, tem mais outro o vodou, divino. tem o vodou, o umbanda, o quimbanda, tem o candomblé, o espiritismo. Calma. Mas me dá razão. Calma, tem o, como é que é? Os muçulmanos e por diante. Cada um busca uma espiritualidade em função, em função daquilo que eles acreditam. Okay. Tá vendo? Em função daquilo que eles acreditam. Num ser transcendental que ele não consegue ver, então ele busca uma espiritualidade, ter uma comunhão profunda, ter uma comunhão profunda com um ser divino que ele acredita que é superior a ele. Líder, desculpa, e que pode... Líder, desculpa, se não seria fazer perguntas para ti, seria desculpa mesmo, só para nos fazer entender. O que é divino? Desculpa, só para eu, como não sou cristão, divino o quê? Desculpa só. O divino resume-se num ser transcendental. Que é superior a divindade, sim. Okay, vem era só isso. De divindade. Era só isso. Agora logo vai voltar a cair na minha resposta. Entenda só. Divino nós sabemos que é transcendental. E há só um que disse que é o Deus mediador. Os muçulmanos dizem Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer Deus o único e o verdadeiro. Entenda. Se é um divino, mas se estás aqui da candomblé, que já não é divino, que já não é santidade, não é divino. Candomblé já não é divino. Outros nomes que você citou aqui já não é divino, porque divino é só um. Não, estou falando de calma. Divindade. Mais divindades, tem mais divindade. Existe. Então logo, vamos lá na resposta. Tem mais divindade. Por isso é aquilo que eu disse. Quando você espiritismo é uma religião. Assim como o cristianismo. É aquilo que eu disse no irmão. Não, islamismo. Líder, calma, desculpa. Como candomblé, estou a pegar apenas, porque todos esses aqui eles buscam espiritual. É aqui onde quando eles vão fazer suas orações, seus sacrifícios. É isso que eu acabei de falar. Não sei se consegue virar com isso. Então aquilo que é espiritual. Aqui o profeta afirma que não existe apenas um divino, existem vários divinos. Bom, existem o único supremo Deus, o Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o divino, certo? Se contradizer, a divindade máxima. Ele é a divindade máxima. Então, há outros divinos? Sim, quando eu falo divino, estou falando de divindade. Outras divindades. Líder, está a se contradizer. Desculpa, não. É isso que eu acabei de falar. Por isso que eu disse. Você está a associar o espiritismo. O espiritismo líder, é uma religião. Líder, calma só. Vamos ser sinceros. Vamos entender uma coisa bem simples. A líder do painel disse assim: se existe várias divindades. No princípio você diz que existe várias, mas agora diz que só existe um super. E eu ainda te disse que é o único. Allah subhanahu wa ta'ala. Árabe, português, Deus único, o verdadeiro. É o único que é divino. Mas há pouco você diz que existe várias divindades. Explicaste agora sobre candomblé, que já é diabo. Por isso que eu disse de outra hora que, entenda, por isso que eu disse de outra hora que muitos líderes buscam, líder até não podia ser muito romântico, que muitos aí vão buscar certas ciências para junto confundir o pessoal que é espiritualidade, enquanto que é espiritismo. Espiritismo é a mesma coisa de feitiçaria. É que você falou candomblé agora. Falando do Islão,
que é muçulmano. Não mistura. Não faça confusão. O muçulmano adora Allah. E eu que eu te explique bem. Entenda, calma. Não vai buscar outros deuses para os muçulmanos. Não busca outros deuses para os muçulmanos. O muçulmano adora Allah. Nos Estados Unidos, o americano diz God, que é Deus. Lá no mato, os nossos avós dizem Zambi, que é Deus. E os muçulmanos dizem Allah, que é Deus. Então, o mesmo Allah é o mesmo Deus que nós... Sim, Allah significa... aqui? Allah é árabe, tem telefone, tá aqui. Pode dar traduzido ali. É assim, tá bom, calma só. Então God não é Deus. Não, você então Deus não só é Deus em português. Estás a fazer... Zambi não é Deus. Está a fazer confusão entre a língua... Eu posso ter o mesmo nome que você, ou o mesmo título que você tem. O mesmo título, eu sou pastor, você é pastor, é um título. Sim. Mas são pessoas diferentes. Sim. Quando eu falar sobre... Vou falar de deuses. Êxodo capítulo 20 diz. Sim. Deus diz. Não fala... Ok. Não farás uma imagem semelhante. Ok, então agora, não terás outros deuses diante de mim. Agora, calma. Só. Satanás é visto como Deus? Ou vocês não sabem? Não é Deus. Calma só. Os muçulmanos estão além de Deus. Calma só, mano. Satanás é visto como Deus. Eu estou a pegar aqui, isso tudo é religião. Vocês agora vejam na internet. Tem pessoas que vão para a igreja, adoram a igreja Satã. A igreja satânica. Razão de tudo que eu falei. Não, só que o que eu quero mostrar claro a ti é que o espiritismo é uma religião. Assim como o cristianismo, assim como o islamismo, assim como o candomblé, é uma religião. Então, dentro do islamismo não há espiritualidade? Não, obrigado pela resposta. Todas essas, calma. Todas essas religiões buscam espiritualidade. Por quê? Calma só. Nós, do mesmo jeito que nós nascemos, né? Fisicamente, nós crescemos. Quando você tem um encontro com uma entidade espiritual, vou usar esse termo aqui, entidade espiritual, tem muitas entidades, né? Uma entidade espiritual, você começa a crescer em função dos princípios estabelecidos naquela religião daquela entidade, assim como nós cristãos, sim. Quando nós nos convertemos ao Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo Nazareno, apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 4, versículo 19, e em 1 Coríntios capítulo 3, que nós passamos num processo de crescimento, assim como o homem natural. Nós, como criança, criança, até atingir a idade adulta, que chamamos de maturidade espiritual. Nós crescemos. Assim como também no Islã, falei aqui no Vodú, no Espiritismo, isso tudo é religião. Todos esses, quando se convertem a essas religiões, eles começam a ser monitorados e orientados ao ponto deles crescerem até atingir a espiritualidade. Até atingir a espiritualidade. Só que aqui depois entra o termo que nós falamos santidade. A santidade, dentro de outras religiões, podemos usar como um termo, para nós que é diferente, um termo para poder preservar aquilo que é a intimidade que se tem com a entidade que ele busca. Agora, posso falar, líder? Agora, quando você fala sobre os pastores... Líder, calma, deixa-me só destrocar aqui uma cena para nós não fugirmos do contexto. Então é o seguinte, vamos só voltar mesmo na própria palavra Deus. Deus foi traduzido de árabe, né? Porque creio eu que a Bíblia, dizem que a Bíblia foi escrita em árabe, perdão, grego, árabe, aramaico e alguns... Grego, aramaico e uma outra língua. Alguns trechos em aramaico. São três. Três mesmo. Ok. São três. Agora, as traduções sofreram também algumas alterações. Eu estava querendo dizer o seguinte, que nós estamos aqui em Angola, falamos português, entendemos? Porque nós falamos português. Eu entendi isso. É isso, porque estava a tentar retificar, que eu estava aqui a explicar aqui. Lá no Matos, nas nossas velhas, dizem Nzambe. Eu entendi. É isso. Então, calma. Se um satanista vem aqui deixa-me só terminar, e diz que não, Satanás Satanás é Deus. Eu tenho que acreditar. Deixa-me chegar até lá. Então, Deus é um título. Qualquer um. É isso que eu estou aqui a te explicar, entenda. Há pouco disseste que divindade máxima é Deus. Mas está a dizer que Deus é um título que qualquer um pode ter. Vamos se contrariar na mesma. Vamos voltar na base do que eu acabei de falar. É que eu quero resumir do que eu disse, do que a própria Bíblia afirma muito é isso que eu quero chegar. Do que eu disse, do que falaste, estamos aqui a resumir. Entenda, você resumir. Como só, recebemos aqui uma mensagem de um nosso querido ouvinte que diz assim: boa noite, eu gostaria de saber o que é o cristianismo
Pergunta direita ao sociólogo. Infelizmente nós não temos um sociólogo cá no painel, temos um profeta e um crítico. Vamos aqui começar com o nosso profeta. O que é o cristianismo? Bom, o cristianismo o cristianismo posso traduzir como um estilo de vida, não apenas uma religião. Não, é um estilo de vida, é uma religião, mas também é um grupo de pessoas que decidiram seguir os passos de Jesus, entregar a sua vida para Jesus Cristo Nazareno, que recebem o nome de cristão porque encontram as mesmas qualidades, os mesmos comportamentos, a forma de viver conforme foi visto em Cristo Jesus. Jesus Cristo disse, deixa-me só terminar, Cristo disse que nós seríamos conhecidos quando nos amarmos uns aos outros. Então, esse termo cristão foi aplicado pela primeira vez quando a igreja estava a ser perseguida. Então, os romanos diziam que Jesus, os judeus diziam que Jesus morreu. Então, mas eles viram a continuidade de Jesus Cristo nos apóstolos. Então, eles, a partir daí, começaram a chamá-los de cristão, por eles saírem da essência que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, nosso querido Gerson, partilha da mesma ideia? Assim, eu gosto de saber qual é o objetivo. Para mim, cristianismo é crença. Aquele acredita no cristianismo é uma crença. Então, não vamos destrocar muito, desenvolver muito. Para mim é uma crença. Agora, posso voltar à base, desculpa? Pode sim. O que eu estava dizendo com o pastor? O que eu estava dizendo, para ser resumida. Os muçulmanos, como é de descendência dos árabes unidos, né? Então eles falam árabe. E Deus em árabe significa Allah. Então, Allah não é o nome de uma entidade, mas é o título Deus. É Deus. E traduzindo para o português é mesmo Deus. Tipo God em inglês. Deus, sabe, em Kimbundo. Deus. Só faço os perceber. Não é uma outra entidade. Não é isso que eu quero lhes fazer entender, porque se nós vamos tipo na China, não vamos ouvir alguém falar Deus em português, vai falar na linguagem dele. Mas agora aquele que disse que eu acabei de falar, que existem pastores que buscam outras ciências, colocam dentro da religião para falar que aquilo é cristianismo, mas para falar que aquilo é santidade, que é para falar que aquilo é espiritualidade, mas é espiritismo. É aquilo que eu estava lá a falar agora. Deus é um título superior. Só há um. Deus é um título, mas Deus tem atributos e forma de ser chamado. Aquilo que nós chamamos Yahweh, Elohim, Deus dono de todas as coisas. Jeová Rafa, Deus que cura. Jeová Jireh, Deus que prevê. Então, são atributos. Então, esse nome de Deus é dado a um, porque o nome dele, certo, é Jeová. É como está Jesus, é um nome. Agora, Cristo é outro, por causa da santidade que ele tem. É que chamamos de Cristo. Agora, a questão de santidade na religião, os próprios líderes metendo santidade de lado, porque nós buscamos na essência a base de santidade, tipo aquilo que aconteceu com Moisés, descalça, os calçados, porque a terra que precisa ser santa. E quantos de nós nos descalçamos e entramos? Chegou agora aqui uma pergunta da nossa querida Marisa, que diz assim, essa pergunta eu vou dirigir diretamente ao profeta, não, ao nosso crítico. Se Deus, se Allah significa Deus, e quem é Jesus Cristo segundo o islamismo? É um profeta. Eu não estou aqui para defender o Islã. Deixa-me que seja bem claro. O Jesus, que era em qualquer, os muçulmanos, têm Jesus como um profeta maior. É um profeta. Diz a ela que Jesus é um profeta. Eu acho que ela já percebeu. Prima, Jesus é um profeta. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é sim profeta. Foi pastor, profeta, evangelista, mestre. Mas Jesus Cristo é o criador de todas as coisas. Ele é Deus. Deus, primeira de Timóteo capítulo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade. Aquele que era Deus se fez carne, manifestou-se do nosso meio, visto dos anjos, querido no mundo e recebido acima na glória. João capítulo 1, versículo 1 e outros textos mais. Então, agora, se nós pegar aqui, se é para falar sobre espiritualidade e santidade é um outro assunto. Se for para falar das crenças aqui do Islã e do cristianismo, também vamos caminhar para o outro lado. Por isso agora no nosso tema é isso que eu estou aqui a explicar. Então, não está tempo a levar. Eu só peguei o Islã porque está a te mostrar que o que você citou, o espiritismo é uma religião. Espiritismo não é uma religião. Espiritismo não é uma religião. É manifestação.
Espiritismo é manifestação. Temos telefone, mano, para líder, desculpa chamar-te assim. Desculpa mesmo. Espiritismo é manifestação, não é religião. Espero que entenda. Okay. Não vamos aqui fazer espiritismo, confusão. Tanto o espiritismo. Sabe aquilo que você falou, tipo candomblé, aquilo é manifestação diabólica. Não, aquilo, tá bom, são manifestação diabólica, sim, mas é uma religião. Tem gente que, porque eles dividem dentro do ocultismo, tem aqueles que praticam o bem, calma. Desculpa, Angola, qual é a crença angolana, a religião angolana? Cristã. Estamos bem, estamos caminhando bem. Não seguinte, existe em uma parte talvez, do mundo. Calma, talvez você está desatualizado. Talvez está desatualizado. Não é questão de estar desatualizado. Não estou a chamar não, porque eu quero lhe mostrar outras realidades. Outras realidades. Estou a lhe dizer que o voodoo, o candomblé, o espiritismo é religião. Embora todos eles sirvam ao único Deus que é Satanás, mas eles se manifestam de uma forma diferente. Vamos ainda ouvir o... aquilo que eu disse, entenda-me. Os cristãos, ou seja, os ditos cujos pastores, ou seja, os chamados profetas. Ok. Vamos entender uma coisa. Os profetas de agora, chegam na igreja. Posso profetizar? Primeira questão. Posso profetizar? Isso é cristianismo, isso é santidade, isso é espiritualidade. Não. Isso é espiritismo. Não é espiritualidade. Mas o que é espiritismo então para ti? É magia, falando que magia é feitiço. Então quando eu lhe dizer, tá bom, ok, é o seguinte. Não é espiritualidade, é feitiçaria. É o seguinte, Angola, eu espero que Angola não tem essa coisa. É o seguinte. É o seguinte. Você não trabalha com espiritualidade, com espiritismo, feitiço. É o seguinte, o nível mais alto da espiritualidade encontramos em Deus. Porque Ele é o Pai de todos os espíritos. Ele é quem criou todas as coisas. Põe dois de parte. Ele é quem criou todas as coisas. Deus é espírito. Amado, Deus é espírito. E você não é carne, você não é alma, você é espírito. Vamos errar. Você é espírito. Você é um espírito, possui uma alma dentro de um corpo. Como é que divide um corpo de uma pessoa segundo o cristianismo? Dividir o corpo de uma pessoa? Sim, segundo o cristianismo. Só queria saber isso. Faz com o seu espírito. Sim, você é um espírito. Possui uma alma e habita dentro de um corpo. Não entendo. Disse que o homem é um espírito. Sim. E possui uma alma e habita dentro de um corpo. O espírito, como é que uma pessoa tem espírito, tem alma? Sim, deixa eu explicar. O espírito, entender isso. O espírito é a imagem e semelhança de Deus, que Deus é espírito. Aquilo que nós não podemos ver com os olhos físicos. Sim. Deus é espírito, você sabe, aquilo que você acredita também nisso. Sim. A alma é o centro das vontades. Sim. Das emoções. Sim. Das paixões. Sim. É a alma que está preocupada em casar. Sim. Todas as emoções, a alegria, a tristeza passam na alma. Mas a alma também é um ser. Também é um ser imaterial. A alma está conectada com o espírito. A alma não morre? Não. A alma não morre? Não. Então já o corpo, deixa, Amado, você pediu uma pergunta. Sim, estamos o corpo é a parte mais, o corpo é que é o físico, né? Matéria, o que nós podemos lidar, né, com o mundo físico. Okay. Ele suporta o espírito e a alma que estão ligados. A Bíblia diz que ele separa a sua palavra de Deus para poder exercer as funções aqui na terra. O que o espírito faz? Então, quando alguém morre, o que o espírito faz? Sim. O espírito é o Zoé, a própria vida de Deus que está em nós. Por isso a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta a Deus que o deu. Não é isso que a Bíblia diz? E o povo volta à terra como era. Mas a alma será julgado. Em função, sim. A alma... Não disse que a alma morre. Sabe, a alma não morre. A alma será julgado em função das obras que fez aqui na terra. Líder, desculpa, o espírito não morre. Vamos tentar fugir. Desculpa, imaginamos, hein? Agora, a santidade. O corpo é enterrado. Estamos? Sim. O corpo é enterrado. O espírito vai onde? O espírito volta a Deus que o deu. Ok. Fica com Deus. Volta, aquele fôlego de segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 27. A alma vai no lugar destinado em função das obras que você praticou aqui na terra. Ok, então. Em função das obras, a alma vai ser julgado. Quer dizer, morreste a tua alma. Terminou a vida por aí. Você terminaste, disseste que vai segundo as suas obras. Sim, então nesse caso, vamos assim. Eu, por exemplo, pequei. Todo espírito volta para Deus. Líder, permita-me, por favor. Eu pequei. O meu espírito foi para Deus. A minha alma, eu já andei torta dentro, matei, destruí e engravidei tantas, não assumi. A alma vai pro inferno. Vai pro inferno. E a mãe diz que tem uma segunda vida. Se a minha alma já está no inferno e eu com a segunda vida, é para quê?
Eu não falei temos não falei aqui segunda vida, mas deixa eu esclarecer. Não para assim. Já fui pro inferno. E agora a segunda vida é como? É o seguinte. Vamos voltar já ao nosso assunto. Por isso falamos sobre isso. Ok. Rapidamente, é o seguinte. Vou dar um exemplo. Não, deixa eu dar um exemplo. Não podemos causar confusão dos ouvintes. Vou dar exemplo daqui. Tem aqui, né, uma esquadra móvel. Nós estamos a viver aqui. Existem leis que nós temos que cumprir. Sim. Se alguém cometer um crime aqui, vai ser detido. Sim. Não é isso? Sim. Vai ser detido. Sim. Mas o facto dele ser detido não significa que está condenado. Vai ser ouvido, vai ser julgado, depois pode ser condenado ou então ser livre. Assim também o processo da vida do homem. O homem está vivendo, esse corpo físico é temporário. Quando o homem morre, o espírito é a vida. É o fôlego que Deus soprou para o homem. Volta para Deus. Todo espírito de qualquer homem volta para Deus porque é a vida. Então, calma, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Já a alma vai passar do processo de julgamento lá no inferno. É tipo alguém que está detido, está à espera do julgamento. Todos nós seremos julgados. Então lá no inferno, todos nós seremos julgados. Já sente a dor do inferno. Pode sentir como alguém que está preso também. Quando alguém está preso, não está no conforto. Quem está detido está no inferno. Quando alguém está... Por que esperar a segunda-feira já está no inferno? Alguém que está detido está no conforto. Você vê alguém detido no conforto? Não. Vamos só resumir as respostas. Ouvinte, que é dirigida ao crítico, ele diz assim: eu pretendo saber qual é a religião que transforma o ser humano além do cristianismo. Pergunta dirigida ao crítico. Ai, Deus. Eu não sei também se me deu de crítico porque, mas é brincadeira. Eu não sei. Sociólogo, ex-cristão. Então, muita coisa ali. Eu até estava pedindo, falei, enfim. Deixa-me só buscar se eu entender a pergunta. Qual é a religião que transforma... Qual é a religião que transforma o ser humano além do cristianismo? Para mim, é você mesmo se acreditar. Se acreditar. 2, seguir o teu próprio destino. Okay. 3, saber o que é bem, o que é mal. Aquilo que diz, ajudar, dar daqui, dar dali. Vive tua vida, não se mete a vida de ninguém. Tá sabendo, né? Procura ter tua santidade, tua paz de espírito, sem combater com alguém. Para mim a religião é essa. De que você acordou, foi dar oferta no pastor e o pastor está se enriquecer. Então, não. Para transformar-te mesmo, vai lendo os livros. Vai lendo vários livros, vai tendo vários ensinamentos, vai fazendo cursos de várias cenas, de várias coisas, e segue o seu caminho. Ali ele sente-se transformado. Então não há necessidade da busca de um Deus. Para mim não tem essa ideia de na igreja. Para mim não tem essa ideia na igreja. Não Vamos vejo ouvir ainda o nosso profeta. É o seguinte. Vocês não levam em consideração o que o crítico está a dizer. É que eu falo. Ele mesmo, o jeito que ele está a dizer, tá bom, ele mesmo, o jeito que ele está a dizer, leia livro, busca, porque dentro dele há uma necessidade de ter encontro com Deus. O homem, há um espaço vazio no homem, que não é preenchido com álcool, que não é preenchido com conhecimento, que não é preenchido com casamento, que não é preenchido com status. Esse espaço vazio no homem é preenchido com a presença de Deus. Porque, deixa eu terminar de falar. Não percebi. Qual é o lugar que podemos, qual é o melhor lugar, qual é o lugar de buscar Deus? O melhor lugar onde nós podemos buscar Deus. Quais são os lugares para ir buscar Deus? Só queria saber isso. Aqui mesmo você pode ter um encontro com Deus. Muito obrigado. Aqui você pode ter um encontro com Deus. Mas agora, para manter essa comunhão com Deus, é no lugar onde ele adora em espírito e em verdade. Que é na congregação dos santos. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Como é que vamos saber que essa querido ouvinte, é o seguinte. Busca a Deus. Busca a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a transformação que estás a perguntar não é apenas no físico, no exterior. É a partir do teu espírito. Líder, desculpa só. Vamos só começar a resumir essas respostas, que é para facilitar também do outro lado. É assim. Não, você está a me cortar? Não, está sempre muito longo. É assim. Interação, líder. Não, eu tenho que explicar bem. Líder, porque eu tenho uma missão, mano. Essa exame, mais um dia vamos ser cobrados. Agora, calma só. Para não terminar, para não terminar. Eu quero chegar até lá, líder. Eu quero falar algo, porque eu estou a ver que já vamos terminar. Calma só. É o seguinte. Angola está a ser deturpado. Deixa-me só falar, por favor, mesmo. Não, à vontade. Angola está a ser deturpado quando vejam o ministério profético, um pastor ou por diante, alguém que Deus chamou desde muito cedo ou muito tarde. Por causa dos erros que todos estão a cometer, estão a olhar todos na mesma vertente. Ainda existem pessoas sérias que buscam Deus em espírito e em verdade. Pessoas que se submetem aos princípios, pessoas que guardam a santidade e os valores cristãos. O ministério profético é uma bênção, assim como o ministério pastoral. Só que nos foi passada uma imagem completamente errada. Não,
O profeta é uma bênção para a nação, é uma bênção para a igreja, é uma bênção para a família. Só que muitos, por causa do imediatismo, como aqui o nosso mano crítico falou, estão a recorrer em certos caminhos, não estão a respeitar o processo. Okay. Não respeitam o processo e depois entram no imediatismo e o diabo ou outras pessoas aparecem com proposta e depois começam a deturpar a pessoa de Jesus e o ministério profético. Ok, pode sim. Obrigado pela aula. Sim, líder. Pastor. E não falamos sobre santidade. Já estamos a fugir, mas vamos voltar no próximo sábado. Prometo, vamos voltar no próximo sábado. É o seguinte, entenda bem. Toda a questão eu estava com o que eu disse, não precisa, para mim, eu vou reforçar mesmo ao ouvinte que fez aquela pergunta. Não vejo necessidade na igreja. Entenda. Okay. Permita que eu cite o nome de algumas igrejas? Pode. Ok. Tu vais para uma igreja, melhor não citar, para ser mais claro. Tu vais para uma igreja, não pode doar sangue. A própria igreja que não pode doar sangue. Mas o irmão morreu por falta de sangue. Vejamos essa complicação. Tu vai para a igreja, tu tens que entrar descalço. Mas outra diz que tens que entrar calçado. Tu vai para uma igreja, não podes comer carne de porco. Outra diz que pode. Tu vais para uma igreja que podes ter 2, 3 mulheres. E outra diz que não. Okay. Então os próprios cristãos não estão reunidos, não estão unidos, não estão organizados. Eles próprios se atrapalham. Eles próprios se complicam. Tá entendendo? Se eles próprios não são organizados, vai organizar quem? Chega na tua casa! Chegou aqui uma questão dirigida novamente ao crítico. E diz assim... Eu acho que os ouvintes já perceberam que... Ele diz assim, eu se entregar um livro para um maluco, será transformado ou libertado? Dirigido para o crítico. Ok. Boa pergunta. Aqui, nós demos a resposta. A primeira resposta demos segundo uma pessoa consciente. Ok. Agora uma pessoa inconsciente vai para o hospital. Não vai dar livro. Vai para o hospital primeiro. Vai fazer o tratamento, e depois lhe dá o livro. Okay. Não quer dizer que vai levar na igreja, no profeta para lhe... Não. Vai para o hospital. Esqueça o caderno do profeta, não esquece isso. Não existe. Ok. Então, de uma forma fechada, resumida, porque o tempo já está embora. Vamos também respeitar os ouvintes que estão mandando mensagem. É assim, eu sou da opinião, eu ainda sou da opinião que o desemprego, a fome, a frustração fez com que muitos senhores e jovens enveredassem a abertura de igrejas, procurar muitos caminhos para tornarem-se o título de profeta. E essas brincadeiras ali que ele vem falar de profeta, esquece. Profeta, profetiza o país daqui próximo mês, como é que será? Se você entrar nas redes sociais, vai ver profecia da nação para este ano. Eu não existe. Entra lá e vai ver. Eu nunca vou te aceitar isso. Agora, normal, é o seguinte. Eu não vou te diminuir, desculpa, não vou te diminuir. Tá bom, mas eu não posso aceitar que você fala. Líder, quando falaste, eu não te impedi, entenda. Eu fui numa igreja. Eu fui numa igreja, mas desculpa. Eu vou para uma igreja. Desculpa, eu vou para uma igreja. Me permita só. Ok. Eu vou para uma igreja, entenda. Em pleno domingo, quem convidou-me foi uma jovem, uma menina linda. Ok. Em pleno domingo, eu fui para a igreja. O pastor naquela de pregar, eles têm muito essa pregação de eloquência. Porque esses pastores, para além de estudar a teologia, porque a própria teologia, lá tem cadeiras de teatro. Isso não vamos se mentir. Teatro, filosofia. Eu estou falando com conhecimento de causa. Tem teatro de encenação. Tem aula de encenação. Fazer simulação. Tá entendendo, prima? Então, aquele foram buscar psicologia, filosofia, montante de assuntos, de matérias. Vou terminar. O pastor a pregar. Ela fala: você amanhã vai ter emprego. Olha, era no domingo. Você amanhã vai ter emprego. Você... Um grupo desse lado. Vocês, irmãos, levante a mão. Quem não tem carro? Amanhã você vai ter carro. Olha, muitos amigos caíram. Olha, você que não tem emprego, a Sinangola vai te ligar. Ainda hoje, eu cheguei em casa, a Sinangola vai te ligar. Todo mundo, amém, vem daqui tua oferta. Ai, Deus, vem daqui tua oferta. Eu fui lá fora. A jovem que me convidou me seguiu. Porque sim, minha irmã, eu não vivi show de humor. Eu vim ouvir palavra. Eu não vim ouvir palhaçada. Eu vim ouvir... Mas vamos abrir a mente. Em pleno domingo, qual é o seu Angola que vai te ligar? Ele vai te dar o currículo quando? Mas vão te dar carro como esse próprio pastor, daqui a pouco vai chamar táxi. Por que ele não ora para ele próprio receber o carro?
Tá entendendo uma coisa? Como é que você vai acreditar numa coisa dessa? Ok. Com pastores que o senhor Angola vai te ligar domingo, o senhor Angola vai te ligar primeiro. Qual é a tua formação? Acha que o senhor Angola é medir petróleo? Assim domingo está Angola vai te ligar como? Ele vai te dar documento como? Então Deus vai te dar, o pastor vai para ter carro hoje, vai ter carro. Sabes conduzir, tem carta de condução, vai encostar carro aonde? Não vamos estar sequestrando. Ok. E depois no final da coisa, é mesmo só amar, só mexer aqui, queira só dinheiro, vai te mentir. O nosso querido ouvinte eu não acredito nesse pastor, nesse profeta, esquece isso. Dizendo que se entregar um livro secular a um maluco, ele será transformado ou libertado? Um livro secular. Esse irmão também sei o que ele quer, meu Deus. Jura. Mas o livro secular, tá bom. Pai, é assim, eu não sei bem. Você vai fazer como? Testa ainda. É mais simples. Porque já lhe respondi de 2 formas. Então, um amigo que está do outro lado, pega ainda um livro secular, dê a um maluco. Se é possível, for um livro de matemática. Dá a ideia ao maluco para ver o que é que vai dar. Ele segue. Uma pergunta já então para fechar aqui a segunda parte. É o seguinte, amiga Teresa, é o seguinte. Ok. Nós temos que ter muito cuidado a passar esse tipo de informação. Sim. É bom alertar, eu também faço isso. Certo. Por acaso, nós treinamos as pessoas para ter uma boa relação com Deus. É bom fazer isso aqui. Sei que onde tem o verdadeiro, o falso também quer aparecer. Okay. Mas você não pode falar todos os profetas. Você está a contradizer, ou então não estás a acreditar, como diz a acreditar em Deus, não estás acreditando naquilo que Jesus Cristo instituiu. Calma. Acho que não entendeste. Esses profetas de agora que dizem isso. Falta de emprego. Tem pessoas, é verdade. Deixa-me falar. Deixa-me falar. Nunca vi alguém. Eu, por acaso, ainda não conheci alguém que falta de emprego, entrou no ministério por uma motivação. Mas sei que existe, sei que existe pessoas assim. Mas, sim. Obrigado. Porque nem todos que abriram a igreja, foi Deus quem lhes mandou. Tem gente que são agentes de Satanás. Obrigado. E buscam as pessoas inocentes. Agora os quimbandeiros, os feiticeiros, aqueles papás da ervenária, estão a se intitular como profeta, entram nas igrejas, calma, entram nas igrejas e começam a enganar o povo. Olha, Rocha Pinto, Angola, ainda existem profetas sérios, profetas verdadeiros. E quantas declarações que ele falou, quantas declarações que ele falou, há profetas que vai fazer declaração, mas não se aplica conforme você falou, que amanhã, não. E você tem que ver, será o que você está a dizer é mesmo que você ouviu? Eu? Nem o próprio Quimandeiro faz isso. Mano. O próprio Quimandeiro, eles estudam a ciência para poder enganar o povo dele. Posso profetizar? Isso é que você está olhando para ti, dá para ver que você parece que você precisa de libertação. Não chama nome, não. Olhando para si. Vamos manter a calma no painel. Não estou chamando nome, estou olhando como diz. Eu sou muito pesado aqui na rádio, não faça isso. Tá bom, vamos ainda tentar dar resposta à nossa querida Margarida. Ela que diz: olá, sou a Margarida. Eu gostaria de saber o que é a santidade, até agora não entendi. E ela diz assim: crítico, dá só tempo no profeta. Ela quer ouvir pregação ou profecia que vão lhe profetizar que o país vai se transformar. Nem o profeta vai conseguir profetizar o estado da nação. Ok, vamos ouvir o profeta. Ok, a santidade, como nós já definimos, falar de santidade temos que olhar na pessoa de Deus primeiro. Dentro do caráter de Deus, olhando para os atributos de Deus, a santidade é o atributo mais excelso, mais sublime de Deus. Deus é santo. Ele é puro. Deus é santo. Então, e para ter mais peso ainda, os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Eles preferiam chamar Adonai, Senhor, porque eles temiam pronunciar o nome de Deus por causa da santidade que eles carregavam. Então, para os judeus, quando usam a expressão santidade ou algo muito importante, eles, diferente de nós que colocamos negritado, eles repetem 3 vezes. Santo, santo, santo. Por isso, segundo Isaías capítulo 6, também Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, quando Isaías teve a visão e o João, eles viram os anjos a dizerem santo, santo. Deus é 3 vezes santo. Então, se nós somos gerados de Deus em Cristo Jesus, eu sou um santo. Eu sou santo. Porque eu fui gerado em Cristo Jesus, tenho o Espírito Santo dentro de mim. Sou santo, não por causa das obras de justiça, de bem que eu fiz, não. Mas sou santo por causa do sacrifício feito na cruz do Calvário. Estou ligado com Deus, então sou santo. Como estou dentro desse corpo que não é salvo, alguma vez eu posso errar, mas isso não anula a santidade de Deus dentro de mim. Se alguém faz o bem, faz o mal, e diz que vou ter salvação, não vai ter salvação, porque a salvação não é pelas obras ou por um ato de justiça. É pela graça, pela fé através de Cristo Jesus de Nazaré. Então, a santidade, para nós, você pode orar muito.
Ok. Pode jejuar muito. Isso em todas as religiões. Mas se porventura você não preserva a santidade, não vive uma vida santa, né? Vou aqui dividir em dois termos. Daquilo que é o caráter, que nós somos interiormente, e reputação. Então você pode ser um cristão, mas um cristão derrotado que não vai crescer. Ok. Não vai crescer. Líder, é assim. A coisa boa dessa conversa é que quase tudo que eu disse do princípio, e falo, estou a falar, o líder está sempre a cair na mesmice. É aquilo. Tava bom, tipo... Uma sintonia. Quase, não, sintonia ou telepatia, não. Estás quase a me dar razão. Ainda vamos voltar no que eu disse, que não há necessidade de ir se congregar na religião. Sim, necessidade. Porque, ainda disseste, mesmo que você pegue a igreja, mas se não tiver que é nada. Falei isso há pouquinho. Então eu quero dizer que estava aqui agora. Estava aquele irmão. Quando vieste aqui, não te cortei. Só não vou o nome, pegaste um objeto e levaste para casa. Porque em função da necessidade. Nós vamos para a igreja e ouvir a palavra em função da necessidade. Agora vocês entenda. Que dizem que a igreja é meu coração. Agora na tua casa, busca quem vai pregar no teu coração. Ok. Na igreja nós vamos buscar ouvir a palavra. Líder, você vai em casa, você come na tua casa. Estás aqui, líder. Chega aqui, vai chegar em casa para poder comer. Líder. Assim também lá na igreja. Agora posso também falar. Porque somos espírito. Posso falar assim. Vou retificar, vou me mostrar um pouco assim. Eu não vou para a igreja. Vamos buscar as vossas passagens bíblicas. Eu não vou para a igreja. Dizem assim. Quando a Bíblia está aberta, é quê? É Deus a falar, ou não? Bom, porque a palavra que sai da boca de um cristão não volta vazia. Ela antes, porém... De um cristão não, de Deus. É Deus, não volta vazia. Ok, não volta vazia, antes, porém, ela transforma. É como uma espada de dois gumes. Então aqui a palavra de Deus é o quê? A Bíblia. Então eu estou na minha casa, abri a Bíblia aqui é a palavra de Deus. Então eu vou negar fazer o quê? Se eu já abri a Bíblia, já fiz a leitura, estou bem. A oração... Calma, repete só. Se tens a Bíblia, faz quando tiver a orar... Não, quero que repete essa parte aqui. Esse é pro povo lá fora. Não, eu quero que repete, porque eu vou responder isso aqui, eu quero que repete. Não te cortei, tô falando não, só quero que repete. Fala, não gosta que te corte. Não há necessidade você me corta, assim não estamos a entender. A bandeira calma em casa, não, gostei disso, quero que repete. É assim. Quero aprender também. Disseste assim, que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. E se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia aberta... É Deus a falar para o povo. É Deus a falar para ti ou para mim. Eu abri a Bíblia, estou a ler. Então Deus está... Não me corte, por favor. Deus está a falar comigo. Abri a Bíblia, deixa falar comigo. Há uma passagem que diz, quando estiveres para orar, abre a sua porta em secretamente, falas com teu Deus. Então, oro na minha casa. Em segredo, fecho a porta. É assim que está na Bíblia. Oro na minha casa, abro a porta, entro, fecho a porta, oro. Abro a Bíblia, leio, estou a falar com Deus. Acabou. O importante é que é dar dízimo e oferta. Importante é dar dízimo e negar para dar oferta. Não. Nós temos que terminar. O que se quer é você falar com Deus. Isso é santidade. Você vai saber. Porque dizem que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu estou ouvindo aqui. Sede santo em toda a tua maneira de viver. Então, bem-vindo bendito aquele que medita na palavra dia e noite. Então, tu a meditar a palavra dia e noite. Não sou bendito. Assim já vou para o inferno porque não fui dar oferta. Esquece isso. É o seguinte. Santidade começa. Se a justiça de Deus começa na sua própria casa, qual será o fim daquele que não teme? A justiça vai começar. Agora, qual casa? A justiça começa na sua própria casa. Minha casa. Como está? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, minha casa. Não, é o seguinte. Então a Bíblia está errada. Não, você entendeu mal. É o seguinte. Eu li mal. A Bíblia. Eu li mal. Atenção, pastor. Entendeste mal. Desculpa. Calma. Quero só buscar uma coisa. Desculpa. Deixa eu falar. Eu não cortei. Ele vai ter que ouvir. Eu não cortei assim. Entenda, pastor. Quero só buscar uma... Não entendeu. Quero só buscar uma questão que isso vamos falar para pôr uma vez. Estava falando sobre santidade. A minha santidade começa em casa. Vou ler a Bíblia. Meditar na palavra do Senhor. Estou a falar com Deus. Aí começo a me santificar. Aí começo a falar com Deus. Ali. Estou a orar com Deus. É bíblico. Abre a porta, fecha sem segredo, né? Entra e fecha, fala com Deus. É bíblico. Vou negar fazer o quê? Já não vê necessidade. Faço o jejum, é algo que só você e Deus. Faço em casa. Ponto final. Indo mais além. Nós temos que ter em mente que a Bíblia foi escrita em vários períodos. Mano, repetiste, posso falar? Não. Vários períodos. Período da monarquia, período do cativeiro e período pós-cativeiro. Nem tudo que está na Bíblia é para nós. Isso é outro assunto. Ok, tá bom. É o seguinte, a Bíblia, todo mundo pode ler a Bíblia. Qual que não pode ler a Bíblia? Isso. Mas nem todos terão a mesma revelação
daquilo que ele está a ler. Porque a Bíblia em si... Desculpa, interpretação. Não, eu estou falando de revelação. Interpretação e revelação. Não. Interpretação e revelação são coisas diferentes. Você interpretou aqui, mas interpretou de forma errada. Não vai para interpretar, não vai para revelação. Não, você interpretou de forma errada. Deixa eu terminar. Você interpretaste aqui de forma errada. Estou a falar de revelação. É o seguinte, a Bíblia existe a Bíblia escrita. A Bíblia em si escrita. Por trás da Bíblia tem um rema. Tem o Logos, que é a Bíblia escrita, qualquer um pode ler. Mas, e tem o rema, o que está por trás da palavra, isso é revelação. E para você compreender essas escrituras, que eu estou a dizer, rema, é o que está por trás da palavra, é revelação. Revelação. Então... Rema significa revelação? Sim, resumidamente. Resumidamente. Não, deixa-me só falar. Seja suspenso, o que é rema? Esse não é o caminho, deixa-me terminar. É o seguinte, então, se porventura eu pegar a Bíblia de alguém que não tem um encontro, que não tem a luz dentro dela, a própria vida de Deus, o Espírito de Deus, ele vai ler a Bíblia e não vai compreender do jeito que eu compreendo. Por quê? Porque o mestre, o grande mestre, não está dentro dele. Nós, ler a Bíblia em casa não é suficiente. Você tem a tua Bíblia em casa, mas Deus levantou pastores, profetas, evangelistas, doutores e mestres para poder direcionar o povo. Quando você vai para a igreja, os líderes religiosos pedem direção a Deus e Deus inspira uma palavra em função da necessidade do povo que precisa ouvir. Quando você vai lá, você vai encontrar, parece falar da tua vida. Não, é Deus que lhe revelou o que ele vai falar ao respeito de você. E essa palavra que você vai ouvir é que vai te transformar. Se você ler apenas a Bíblia em casa, não te transforma. Líder, vai fazer sozinho, não te transforma. Só não esquece que Moisés nem sabia falar. Não te transforma. Agora, calma só. Não esquece que Moisés não sabia falar. Deixa eu terminar. Agora, sobre oração, orar em casa. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, e vós quando orardes, não sejam como os hipócritas, que oram pelas ruas de pé nas praças para lhes verem serem aplaudidos pelos homens. Mas vocês fazem diferente, entram no vosso quarto ou no vosso aposento. Ali é uma tipologia. E essa vossa religião é uma praça. Mano, ali é uma tipologia, é uma linguagem. Ali o aposento, a casa. Não está falando da casa desse quarto, está falando do coração. Está falando da intenção do coração. Os hipócritas que oram alto nas igrejas, nas praças, alto para serem vistos pelos homens. Mas você vai no teu quarto e fale com Deus. E Deus que conhece o teu segredo vai te recompensar publicamente. Está a falar da intenção do coração. Quando você orar, não ora para os homens te verem, não. Não é no quarto, não. Mesmo dentro da igreja. Então, ora, tá certo. Pode orar alto, mas fala para os homens te verem. Meu coração tá certo. Está errado. Oh, meu Deus. Há pouco faz decoração. Nós temos fala que igreja meu coração tá certo. Está errado. Igreja não é o coração. O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Dirigidas para os dois. Obrigado. Temos um ouvinte que diz assim: sou professor de matemática, gosto muito de matemática, tenho vários livros de matemática, gosto muito de ciência, quanto mais estudo adquirido do conhecimento, mas existe um porém. Esse conhecimento não me transforma, mas quanto certo para meditar a Bíblia sinto algo muito extraordinário. Ok, obrigado. Ele só deu contributo do que estamos aqui a falar. É aquele que nós falamos que o certo mesmo é abrir a tua Bíblia na tua casa e ler. É a mesma coisa. Estava na igreja, fica gritar tanto. É que o pastor disse, para tipo na praça. Essas tais igrejas, minha irmã, é mesmo praça. Os irmãos gritam tanto. Ontem estivemos juntos numa festa, numa farra, não sei aonde. Eu e o pastor se cruzamos na hospedaria. É ele que está ali a gritar na oração, grita. É uma praça. Essas igrejas se transformaram como uma praça. Esses jovens, esses cristãos aqui, se transformaram como vendedores. Os pastores estão a vamos fazer falar coisa. Ele diz que esse mesmo sentimento extraordinário que ele sente ao ler a Bíblia leva-o a viver amando as pessoas apesar dos erros. Certo. E só lendo a Bíblia. Certo. É por isso que eu falei que não precisa vir na igreja. Lê mesmo na tua casa. Não percebi. Diz o quê? Cada vez que ele vai lendo, ama as pessoas. Que ele sente quando lê a Bíblia, dá-lhe a sensação de não cometer os mesmos erros. De viver, sim, amando as pessoas e não cometer os mesmos erros. Na realidade, quando ele lê, depende, se ele não tem o Espírito Santo, toda gente que se tiver pregar para si, se você estiver num caminho errado, você vai sentir a necessidade de poder largar o pecado, porque é a palavra de Deus. É luz, é como um espelho. Você vai no espelho e vai ver toda a sua nudez ou tudo aquilo que está mal no teu corpo. Mas não quer dizer que então, quando a pessoa ler, ele vai sentir essa necessidade, porque o espírito dele está a pedir a origem. Vai lhe confrontar, a palavra de Deus confronta o homem. Líder, é como espada, ele penetra, mas
no mais profundo do homem. Ele diz que quer ouvir ainda o crítico sobre esse assunto. O mesmo? Não, eu digo a ele que está certo, sim. É aquilo que eu falei. Quanto mais leres em casa. Tá em casa, você vai ler com uma paz do espírito. Você vai abrir a Bíblia. Deuteronômio 28, 29, se não estiver erro, ou 29, as coisas reveladas são para nós, em ocultas são para Deus. Isso aqui não precisa um Espírito Santo para te ensinar, que segredo é para Deus, que está aberto é para nós. Isso não precisa um doutor te ensinar. Ok. E ele mesmo em casa meditando sem, não precisa do Espírito Santo, é isso que está querendo referir? Uma pergunta. Tá vendo, desculpa, pastor. Tá vendo toda a cena que a gente faz? Precisamos de uma intervenção, precisamos de uma intervenção. Eu, por exemplo, eu faço coisas na rua, atenção. Quem de madruga, Deus ajuda quem madruga. É assim que dizem, né? Esse é o ditado que o Buda diz, sim. Ok, Deus ajuda quem madruga. Mas o gatuno também madruga. E às vezes é ajudado. Ninguém sabe que ele ajuda. Mas às vezes é ajudado. O mesmo pastor, o mesmo cristão, é assim, o mesmo pastor que acorda às madrugadas para orar, pedir que as coisas corram bem, eu também faço a mesma coisa, faço a mesma coisa. E há mais um outro pastor que também é vendedor de urna, que ora para o negócio dele andar. Mas ele está pregando santidade. Ele reza para o negócio dele andar. Todo mundo reza para as coisas andarem. Então, eu na minha casa vou fazer uma oração. Tudo é preciso uma oração. E até para a oração, não tem porque na igreja. Você sozinho mesmo fala com teu Deus. Deus vai te ouvir. Okay. O crítico está a apoiar aqui. Desculpa, quero só pedir não entendi. Quero uma lei chamada desculpa, calma. Desculpa, até quem quer fazer maldade, fazer sacrifício, desculpa, vai ter resultado. Há uma questão ali que se diz na Bíblia. Diz assim, que a mão de Deus, entende? A mão de Deus não está encolhida. Os ouvidos não é cravado, né? Não é gravado para não ouvir a nossa geração, mas o nosso pecado é que nos separa. Isso é bíblico. Sim. Então tu mora bem com Deus. E a Bíblia. E vou orar, não vou receber a bênção. Essa é a primeira questão. Se eu não receber a bênção, a Bíblia vai se contrariar com um gatuno que foi salvo lá na cruz. Vai se contradizer com o gatuno que foi salvo lá na cruz. Aquele era santo ou era espiritual? Na cruz. Foi salvo. Tá me entendendo, pastor? É que ele se arrependeu. Logo, mas ele sozinho na casa dele. Não, na casa dele como? Você estava na cruz. A cruz é o lugar da salvação. Calma. Mano, é o seguinte, você pode ter em casa, pode ter a Bíblia. O próprio Brusco está falando, também tem Bíblia em casa, os quimbandeiro. Tem Bíblia nos seus consultórios. Viste, me deste razão quando eu disse sim, só dizer que tem Bíblia, por isso. A mistura de feitiçaria, não é espiritualidade, é espiritismo. Não tem salvação. Não é feitiçaria. Me deste razão de novo. Vamos aqui terminar ainda com a questão. Eu não estou a entender, mas eu não estou a entender. Ele diz assim, muitos homens se tornaram críticos através de algumas frustrações da vida, perdendo emprego, filho, mãe, etc. Essas pessoas queriam tanto a intervenção de Deus Altíssimo, Essa pergunta é dirigida ao crítico. Sim. Para responder? É para responder, porque muita gente se tornou crítico. Ok, é assim. Eu tenho a graça de Deus. Não trabalho na empresa, mas tenho funcionários para começar. Okay. Essa é a resposta que podia ser para ele. Segundo, eu tenho uma paz de espírito, estado de humor bem no normal. Okay. Eu posso ter algumas dificuldades, mas nunca vai me ver triste ou a lutar. Eu estou sempre a rir. Eu até como inimigo eu vou rir. Então, é para dizer para aquele brother, meu brother, eu estou bem, graças a Deus. Não assim uma vida financeira estável, mas eu estou equilibrado. Há pouco falei com a mãe, há pouco falei com o pai, e falei com todos os meus irmãos. Todos os dias essa conversa com o pai, a mãe, os filhos. Há pouco fui ver uma das filhas também. Há pouco fui ver uma das filhas que eu tenho com uma das moças. E aí a vida está indo na normalidade. Já? A frustração leva muito jovem no álcool. Graças a Deus eu não sou jovem frustrado, não entrei no álcool. Estou bem de espírito. Então, é um crítico, é o nome que um dos meus amigos, Silo Santo, deu-me, atribuiu-me. Mas senão, não sou crítico para defrontar ou debater com o pastor, não. Eu sou contra as más condutas de certos pastores. É aquilo que eu disse. Isso vai negativo, pastor positivo não, e aqueles que propagam e fazem o bem. Eu sou contra a má conduta, entenda. Não estás a falar a má conduta. Dos pastores. Eu só teria que falar aqui dos bons pastores que eu conheço. Eu vou te falar de Tomás Lokoff, que não podia até falar. Não poderias falar, tipo,
todos, não, muitos. Primo, eu posso falar os, não estou pluralizar, mas não estou a falar todos. Entenda-me. Eu posso até pluralizar. Suas palavras mostravam isso. Eu ainda disse, reconta sobre, abre bem a memória, assim, não diga que eu estou a inventar, pastor. Eu ainda disse, muitos por causa do desempenho de frustração. Eu sou essa profeta, nova geração. Eu não sou pastor, sou profeta. Ainda mais, eu disse, muitos profetas por muitas dificuldades da vida, enveredaram a abertura de igrejas e aumentaram espíritos duvidosos dentro da igreja. Foi isso que eu disse. Isso é verdade. Eu falei isso. Eu não disse todos os pastores. Eu disse muitos se titularam de profetas por aprender uma coisinha que deu certo. Aquilo é eloquência, aquilo é magia, aquele foram buscar não sei de onde. Aquilo coisa. Escola de profecia, escola de profecia, isso não existe. Podemos meter no fundo. Não, isso é para vocês inventar. Esse é outro assunto. O debate é outro. O debate é outro. Vamos falar de daí. Ainda muito para falar sobre esse tema. Amanhã nós temos que organizar mais um dia que é para vir aqui terminar esse tema, porque acho que ainda sobraram muitas lacunas aqui. Então, olha, agradeço muito a vossa presença. Foi uma honra ter-vos aqui na Rádio Rocha Pinto, especialmente no programa Debates. Esperamos a vossa presença para nós terminar. O nosso tema será o mesmo. Vamos terminar aqui a santidade ou a espiritualidade. Esse tema ainda tem que continuar, porque eu tenho a certeza que as palavras aqui ainda não terminaram, mas infelizmente o nosso programa já terminou. Sim, vamos aqui. De uma forma, quero primeiramente agradecer a direção da Rádio Rocha Pinto, uma rádio que está a crescer e as coisas estão a correr bem. E agradecer também o meu colega do painel. Intitulou-se de profeta, não chamo ele profeta, ele intitulou-se de profeta. Obrigado, obrigado por me ouvir. E espero ter na próxima aula, né? Digamos assim, próxima conversa. Ouvinte, fique ligado à Rádio Rocha Pinto, partilhem, comentem, dão like, apoio. Estamos abertos para vossos apoios, vossos patrocínios. Qualquer coisa ali são para nós. Uma água, uma quiçangua. Nós estamos juntos. Já que a igreja não faz isso, nós vamos fazer. É aquilo. Às vezes, para abençoar alguém, Deus também usa diabo. Isso é outra matéria. Paz e amor. Vamos me dar espaço aqui ao profeta. A todos os ouvintes da Rádio Rocha Pinto, especialmente ao programa Debate Rocha Pinto. Queremos agradecer pelo carinho da vossa audiência. Dizer que busquem crescer espiritualmente, porque sem a maturidade espiritual você não vai conseguir viver o propósito que Deus estabeleceu para si, e leve uma vida santa, né, segundo os princípios bíblicos, de maneira que você sinta a alegria e o prazer de ser cristão. Quero assim agradecer a Deus Todo-Poderoso, agradecer também pela vida dos meus irmãos e minha esposa Margarida Angola, e meu pai espiritual, apóstolo Simão Martins, e todos aqueles que têm nos acompanhado. Foi um prazer, uma honra estar convosco. Também foi bom estar aqui com meu colega de painel, o crítico, né? A minha oração é que Deus se revele em você e que todas as crenças que você tem que ainda não entendeu caem por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, pela próxima nós estamos juntos. Então vamos terminar esse assunto na próxima. E foi assim a boa conversa com os nossos queridos convidados Mariano Angola e Gerson Yusuf. Esperamos por si. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Obrigado por ficar do outro lado a nos ouvir. Obrigado por permanecer e enviar aqui as suas questões, as suas dúvidas e as suas contribuições. Muito obrigada, agradecemos e nos veremos no próximo programa que fala para vós. E despede-se Teresa Xissalukila.